Oi, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos. Deixa eu chamar a Sil. Peraí só um minutinho. Yes, ela entrou. Tô ad- Ai, gente. Ai, eu tô dando. Ixi, deixa eu posicionar. Ai, tô dando risada. Ai, gente. Peraí que eu vou me ajeitar, que eu mudei aqui o ângulo. Deixa eu ver. Gente, boa noite. Live é assim. Decide de última hora, né, Sil? É tão legal. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a esses caras, né? Do Instagram, do Face, do É, Zap, né? né? Muito. Gente, é Aproximou incrível. tanto a gente, né? Aproximou. Aí, ó, o Robson tá perguntando o que perdi. Não é, Robson, a gente tá rindo porque a gente combinou agora há pouco mesmo. Combinamos agora, às 7h30. Né, Sil? Eu tô rindo porque dá a impressão que a gente fica elaborando. Não, né? Às vezes acontece assim. Hoje foi, né? Hoje Hoje foi. aconteceu assim. E assim, o tema, né, que a gente vai falar, né? Eu quero até compartilhar aqui com as pessoas, né? Que quero parar de falar né. Parar de falar o quê? Né. Toda Ah, hora. Né, né. é? Você fala, né? Falo. Esqueci o nome que se dá, né? Quando a gente repete as. Existe um termo, mas eu esqueci. Tá bom. É só a gente se vendo, se ouvindo, que a gente pode mudar. É. Então, hoje eu não tenho motivo nenhum para estar com medo, mas eu tô com frio na barriga. E Sim. aí você falou do seu medo, eu falei, meu, vamos falar de medo, É, né? é isso aí. Você É, sabe que nós pode falar. havíamos falado sobre medo em outras lives, mas não só com esse tema, né, Sil? É, É bom que as pessoas saibam, né? Então, existem outras lives na página do. Tanto no Instagram do Corpo Psique, como algumas aqui no meu Instagram, mas estão no YouTube, na página Corpo e Psique, algumas lives. E aí, sobre o medo, essa vai ser a primeira, sobre o tema. Sei, continue, continue. Não tem motivo, mas mas estou com tá com frio medo, na barriga. um frio na barriga, sabe assim, é visceral, né? É É visceral. visceral. O medo é visceral, né? É. Então, assim, vamos Ah, começar introduzindo o assunto, né, vamos, vamos. Ana? A gente, quando fala de medo, a gente está falando de emoção, né? Isso, Existem alguns autores que eles dividem emoções primárias de emoções secundárias, sim. mas a gente não vai entrar nesse âmago dessa discussão e a Tá, gente vai falar do medo como uma emoção. perfeito. E seja qual for a emoção, medo, tristeza, raiva, as emoções são viscerais, Sim. né? A gente, no Código Penal brasileiro, a gente tem atenuantes, né? Para É, quem é. age tomado de emoção, De né? emoção. É. E Tem aí, uma quando eu. outra. Desculpa, fala de novo. Não, tem uma outra palavra antes, né? Não esqueci agora do código. Acho que é sobre violenta emoção, intensa emoção. Isso, Existe até uma frase antes, uma palavra antes da palavra emoção. É, porque ela te toma mesmo, né? Ela ela te toma. arrebata, né? Arrebata, né, a gente? E aí a gente estava conversando hoje, né? Assim, hoje foi um dia ímpar para mim, né? Sim, É, de vez em quando a gente é coroada por
pelos nossos sonhos, né? Pelas nossas conquistas que são trabalhadas, né, Ana? Diga-se, é importante dizer que a gente se empenha para conquistar, né? Seja um conhecimento, seja estar aqui falando de um assunto que a gente vivencia, sente e quer compartilhar com as pessoas. Para dizer que isso é importante, você assumir, né? Assumir. O Sil Pamela escreveu aqui, procuro controlar minhas emoções. Pamela, a gente já falou em outras, né, lives. A emoção não tem como. Ela toma a gente. A gente pode fingir que não sentiu, mas a gente sente. A gente pode sublimar, né, Sil? Pode sublimar. A gente fica perita nisso, né? De Nossa, fingir eu sou que não perita. sentiu. Eu sou perita em sublimar. Então, uma assim, das minhas coisas. Hoje eu dei um exemplo para uma paciente que eu me superei, eu achei, sabe? Assim, sabe aquele colar de beijos? Sei. Ai, que delícia. Ai, faz tempo que eu não me dou. Nossa. Ai, eu sou sensacional. Porque a gente quer... Ai. Uma das coisas que é importante a gente dizer é que a comunicação, ela é de responsabilidade do comunicador. Sim. Então, eu e você, nós temos uma mensagem. Sim. Se alguma das pessoas que estão nos ouvindo não entende, a responsabilidade não é dela, é nossa. Perfeito. Né? Então, lembrando disso, às vezes eu utilizo bastante metáforas, né? Para poder explicar essa coisa emocional, porque as pessoas ficaram tão distantes das próprias emoções que elas esquecem que isso é inato, que é natural. Sim. E às vezes você precisa usar uma metáfora para reconduzir essa pessoa a ela mesma. Nossa. Ai, eu fui ótima agora. Nossa, ainda bem que tá gravado. Nossa, peraí. Eu não ia conseguir repetir. Ai, que inveja dessa frase. Ai, depois eu vou copiar. Vou fazer um post. Essa foi inspirada pelo medo. O medo também inspira. O medo inspira, faz a gente rir, né? Nossa, eu tô rindo desde que começou. Eu ri na chamada, né, da live. Eu falei, nossa, Ana Paula, o assunto é medo. E você já ri na hora da chamada. Senhor amado. Ai, Deus do céu. E aí, olha, eu quero agradecer a Pamela. Ela tá nos enchendo de elogios. Muito obrigada, Pamela. E aí, assim, né, as metáforas, elas são excelentes, porque elas ensinam a consciência, mas elas vão diretamente para o inconsciente, né? E o inconsciente ele é um terreno muito fértil, né? Então, quando a pessoa entende uma metáfora, muitas vezes é bem depois que a conversa acabou. Por quê? Porque estava fertilizando, estava brotando lá no inconsciente. Ai, que aí, eu estou dizendo tudo isso para dizer que eu usei uma metáfora para explicar para ela o que é inato, né? O que é brotar uma emoção. É mais ou menos assim, ó, Ana. Você tem uma bica, uma fonte, uma mina de água. Mina d'água, sei. Sabe, você é do interior, onde eu morava aqui, também tinha várias minas d'água. Você vai lá, coloca a mão para tampar aquela mina. Isso. Você não consegue, porque ela continua minando água. Continua. Aí, tentaram cimentar a mina. Por um tempo, aquela água não aparece. Mas depois de um tempo, aquela água vai surgir como um vazamento em algum lugar. Vai. Eu tô dando tchau. A emoção é a mesma coisa. Então, a menina que disse que ela tenta controlar a emoção, é como se ela estivesse colocando cimento,
na emoção. E uma hora, essa emoção ela vai brotar em um outro lugar e às vezes até causar um estrago, né? Porque se você construiu um prédio e esse prédio começa a minar água, ele coloca em risco a estrutura, né? Sim. Então, quando a gente fala de medo, voltando para o nosso tema, ele é inato. Ele é inato. É. E aí, e ele é importante. Se você não tem medo, você faz coisas que te colocam em riscos. Exatamente. Não tem filtro, né? Não tem. É. Então, o medo é importante. Medo é importante. Eu, por exemplo, hoje eu tô com tanto medo que eu tô até me sentindo trêmula. Eu estava com frio na barriga, aí a minha mãe fez um caldo, eu nem com fome estava, né? Mas a gente, por via das dúvidas, a gente come, né? Come, né? A mãe fez, come. Aí, o que aconteceu? Deu uma aquecida, que caldo é quente, e agora meu corpo tá tremendo. Eu sinto um tremor. Olha. É a emoção. Nossa. Olha, o pessoal tá falando aqui já, Sil. Se o medo é o limite, é uma forma, né? É uma forma. Medo de dirigir é importante, viu, dona Iris? Muito importante. Desde que você não deixe de dirigir pelo medo. Porque o medo que paralisa, ele já não é... saudável. Obrigada, Ana. Não é saudável. Ai, eu fui boa agora. Foi, merece um colar de beijos. Ai, 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 ai. Gente, é sobre medo. E eu tô circense. Ô, Sil, porque muitas vezes a gente joga o medo ou para tristeza ou para alegria. Não tem gente que fala assim, eu tô rindo de nervoso. De nervoso, então, tem. A alegria, ela disfarça bastante as emoções, né? Quer dizer, Nossa. a alegria não. Quando há um disfarce de uma emoção, você não contagia o outro, porque é uma máscara. Ah lá, ó, a Coronel Fernanda. Oi, Coronel, medo te mantém alerta. Sim. O medo, ele te... Depende do que ela entende por alerta. Somos policiais, né, Sil? Agora que eu tô na atividade operacional de novo, me deixa mais alerta. Entende? O medo. Vamos supor, quando eu tô trabalhando... Mas ele te dá uma sobrecarga? Sobrecarga? Isso, de você fica hiperalerta. Hiperalerta? É só esse cuidado, né? Você ter o medo te falar assim, não, acho que não. Eu não vou entrar nessa rua porque essa rua ela tá um pouco escura. Mas eu tenho a paralela, entende? Agora, se é um medo que o tempo todo você tá vigilante, aí ele já é prejudicial. Isso, sim. Eu não sei, ela pode colocar um apontamento aí, um complemento na palavra, mas o que eu percebo agora eu me sinto mais alerta. É diferente, vamos por agora com a atividade que eu exerço, entende? Né, no meu caso. Então, o medo, vamos por assim, acho que eu posso... o medo me mantém mais alerta, mas não me sentindo, não me impedindo, sabe assim, de fazer as coisas. De fazer as coisas. Vamos supor, eu percebo o medo, mas ele não me impede de prosseguir, sabe assim? Entendi. É que existe o medo, existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que têm medo, têm uma fobia, e tem as pessoas que são contrafóbicas. Então, assim, eu, para não sentir o medo, eu já vou lá e me atiro. Como que é esse nome? Contrafóbica. Ela já quer, nossa. Acabar logo, né? Vivenciar logo o que tem para vivenciar. Nossa, essa palavra também foi, tá me humilhando hoje. De forma alguma. Não é a intenção. Eu tô suando.
Eu já tô Viu? com medo. Você fica fazendo essas coisas? O medo tá te deixando inspirada, viu? Isso, que é o que a Fernanda falou, que o medo deixa alerta, né? Então ele te Deixa mais deixa alerta. viva, né? É, Atenta. sim. Olha lá. Ela disse, não pense em fobia. Muito Ó, mas peraí bem. que teve um... Ó, É. aqui a Pamela escreveu, não sou militar, mas sempre sou alerta, né? Oi, gente. Oi, 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 oi. Ô, Sil, olha lá, você vai ter que passar o batom ao vivo, tá? Espero que você tenha trazido. Ai, meu Deus, por quê? Já cobraram aí já. Oi, Ai, gente, nem... boa noite. E Não? aí, eu quero só retomar um pouquinho o medo, né? O Sim, medo, ele sim. acontece sempre que tem algo novo. O novo dá medo. Ah, nossa! Que tudo! Ah, o batom, o moment batom. Eu preciso arrumar um momento também, meu. Eu preciso arrumar um momento também. Ela tem o momento batom e eu não sei. O meu é o momento água. Peraí. Então, ó, alguém falou Ah, assim que o medo nos deixa atento e o excesso é paranoia. Então, é, vamos retomar um pouquinho, né? A gente brinca, mas vamos retomar o assunto. Por sim. exemplo, hoje aconteceu, como eu disse, uma coisa bacana, né? Um fruto de um trabalho, mas quando antes de eu colher o fruto, eu estava de boa, Ah, quer dizer, eu acreditei que estava de boa, né? Depois que eu colhi o fruto e tal, é que abaixou a minha adrenalina e eu pude sentir como é que ele estava funcionando, porque as emoções são viscerais. O que a adrenalina faz no corpo, né? Ela te deixa hipervigilante, hiperalerta. sim, Você vai, você sim. resolve isso. Os policiais sabem bem, né? O Ai, Sil, a minha câmera. ela agora voltou um pouco a imagem. Estava um pouquinho embaçada. Ai, caramba. Agora voltou. Voltou. E aí, Ana, Ah, era isso que eu queria dizer para as pessoas, né? Que a gente, quando está em um momento muito bom da vida, também sente medo. Quando tudo tá muito bom, né? O Sil, é verdade. É verdade. Você sabe por quê? A primeira vez que eu fui viajar, depois de uns anos que eu fui viajar para Europa, 2011, era uma coisa tão diferente da minha rotina que eu achei que fosse morrer. Tava com muito medo. De tanta felicidade. Isso, Nossa! Que interessante. isso. E aí Então, ele causa, principalmente para a gente, para as pessoas que nos acompanham, que estão aprendendo, né, a observar o corpo, esse sim, medo, ele causa, sempre causou. É que agora você tem uma atenção diferenciada para o seu corpo. E ele tá. causa sensações fisiológicas. Uhum. Causa. Uma criança em fase escolar que tem muito medo porque não está aprendendo, porque está diferente ou porque está vivenciando uma mudança da escola, ele Uhum. faz na cama, Faz. porque Faz. existe uma descarga, É. entende? A gente tenta segurar o xixizinho lá, a gente Isso, tenta é segurar o verdade. jegue. Isso. Segurar o tchan, é. Segurar o É, reggae, é. Isso. É pô, isso não, mesmo. eu falei jegue, Jegue? Segurar o jegue? não Ah, é o o reggae. reggae. Olha, não é o reggae, segurar o reggae. É o Ah, tá. reggae. Eu Agora falei que... jegue. Jegue, jegue. A Anitta E aí, falando, Silvana. Tá e aí medrosa. esse medo, ele vai Hum. causar algumas disfunções, ele vai, quando você coloca a atenção, você Ah, percebe ele no seu corpo. Então, tá. hoje, no meu corpo, eu sinto esse medo na boca do estômago. Certo. Aí, o que eu fiz? A gente nomeia as nossas emoções de maneira muito equivocada. Verdade, é. A gente não aprendeu, eu não sabia, não ensinei a minha filha,
que se ela não aprender, ela vai ensinar o filho dela a não saber, a equivocar. Então, na terapia corporal, o que a gente faz? A gente vai para o corpo. O que está acontecendo no seu corpo exatamente agora? Vamos perguntar para as pessoas? Ai, vamos! Vamos. Pessoal, o que está acontecendo agora no seu corpo, enquanto a gente está falando de medo? O que você sente no corpo? Fala aí para nós nos comentários. Que gostoso aqui, ó. É verdade. Aqui quando ele fala que é o medo que causa sensações gostosas, e o exemplo é o primeiro encontro dá uma sensação boa, será que é medo? Será que é do medo que ele está falando? Ele nomeou como medo. Mas será que a palavra certa, a emoção certa é medo? É de medo? Entendi. Entende? A gente vai nomeando equivocada. Aí a Nicole disse assim que ela percebeu que ela estava travando os dentes e que o corpo está gelado. Essa sensação condiz com medo. Que é uma constrição e uma tensão no maxilar. E também, quando você está com raiva, você também sente. Ops, eu fico sem respirar. Isso mesmo. A gente para de respirar, sabe por quê? Porque daí a gente para de sentir. Tá. Entende? Quando eu prendo a respiração, eu deixo de sentir o meu corpo. Parei de respirar. Boca seca. Sinônimo de medo. Boca seca, eu ia falar, boca seca. Porque existe uma atividade do sistema simpático que ele fica ativado, o sistema simpático, eu estou falando do sistema nervoso central, né? Ele é dividido lá, e quando a gente sente medo e que a gente está alerta, é porque a gente diz que esse sistema está ativado. Quando ele está ativado, o meu coração bombeia o sangue para as minhas extremidades, porque ele entende que eu estou em perigo. Certo. Então, o que não é extremidade vai sentir falta. Então, a boca seca faz sentido. A transpiração, porque você está cheio de sangue ali para poder fugir, enfrentar ou desligar. Entende? Olha, eu estou falando de um monte de coisas novas aí para vocês hoje. É verdade. Do sistema nervoso central. O que a emoção tem a ver com o sistema nervoso central? Nossa, tem bastante informação hoje. Nossa. Então, vou puxar o freio de mão. É isso mesmo. Vocês vão percebendo aí no corpo de vocês. Porque quando a gente coloca lá o tema, quem vai nos assistir entra na nossa vibração. Exatamente. E o inconsciente fala assim, bom, então vamos lá, vamos ver o que dá pra gente trabalhar hoje. E ele apresenta. Então, vamos lá. Vocês aí estão percebendo o corpo, né? Aproveita, Ana, eu vou usar você como espelho. Sim, vou pedir para você observar seu corpo. Tá. Para você observar seu corpo, você tem que desfocar de mim, não tem jeito. Olha lá a bolinha do olho da Ana. Ela desfocou do celular. E aí você vai colocar atenção no seu corpo. O meu continua tremendo. O meu tá tremendo agora as pernas. Aquela sensação da boca do estômago deu uma melhorada. Por quê? Porque as nossas emoções, elas só querem serem sentidas. Sim. É igual criança. A nossa emoção é igual criança. A criança fica assim, ô mãe, mãe, ô mãe, mãe, ô mãe,
Até, né? Aí você para e fala assim, fala. Ah, esqueci. Ela só queria que a mãe olhasse para ela. É verdade. É assim, isso é. Quem está sentindo tremor, deixa acontecer, né? Esse tremor, o nosso corpo, ele sabe lidar com isso. Ele só precisa da nossa atenção. 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 Só quer ser visto. Só quer ser visto. Ai, gente. Ai, assim, para quem tá ouvindo, né? Talvez essas palavras, e depois quem vai assistir aí, depois que não conseguiu acompanhar agora. Quando eu comecei a fazer terapia corporal, né? Que a gente não está acostumado a perceber o corpo. Nós não estamos mesmo. A gente não foi ensinado a se perceber. Então, no começo, a minha garganta seca. No começo, eu também não conseguia perceber. Então, eu tinha que prestar muita atenção para eu poder perceber o que é que estava se passando com o meu corpo. E aí, devagar, com esse treino, né, de prestar atenção, a gente vai aprendendo a se olhar melhor, sabe assim? Esse prestar atenção traz ganhos para nós. E à medida que você presta atenção, o seu corpo vai descarregando a sobrecarga. E aí, quando a Fernanda falou que ela fica hipervigilante, isso é perfeito, porque o animal, essa técnica que eu estou apresentando para vocês, é uma técnica de traumas psíquicos. Né? Então, a câmera, de novo. De novo, eu não sei o que está acontecendo com esse meu celular. Se eu não sei, não é o sinal, eu não entendo também. Melhorou? Ainda não. Melhorou? Não entendi. Não? Mas você não, ainda não. Tá... Se eu ouço bem, só tá um pouco... como que fala quando tá borrado, desfocado? E deve ser o celular. Eu devo ter que mexer em alguma coisa aqui. Mas eu vou continuar falando para a gente só concluir, tá? Tá. Quando a Fernanda falou que ela fica atenta, ela não usou atenta, isso. Ela usou o termo... Alerta. Alerta. É perfeito. Se o medo deixou ela alerta, é perfeito. Mas assim que passa o risco do perigo, né? Ela teria que voltar, a gente teria, não ela, né? Todos nós deveríamos voltar para a nossa homeostase. Os animais, eles fazem isso. Essas coisas da Ana abrir a boca, agora tem a ver com o trabalho que a gente está fazendo. Isso. Viu, gente? Não é sono não, tá bom? Porque vocês lembram que eu falei que quando a gente sente, fica ativado, o nosso coração bombeia o sangue para os nossos membros. Assim que o perigo passa, as vísceras precisam do sangue de volta. Precisa do sangue, precisa do oxigênio. E a forma mais rápida dela adquirir o oxigênio, eles voltarem ali para o tamanho normal, é abrindo a boca, é tossindo, é fazendo frautulências. Ai, muito bom. Numa terapia corporal, todas essas sensações fisiológicas são muito bem-vindas. Tudo bem? Bom, quando um animal fica com medo, né, ele fica em alerta, o medo passa, ele em seguida até cochila. Sim. Por quê? Porque esse estado de alerta, ele é uma sobrecarga para o sistema. A Pamela colocou, a Ana tá cansada. Não é, Pam? Explica para ela, Ana. Esses bocejos... uma live sempre toca a gente, tá? Então, quando a gente promove uma live, a nossa intenção é sempre... A live primeiro é para nós, né?
quem se habilita a falar sobre o tema, que hoje é o medo. Então, conforme vocês também se conectam conosco, nós vamos entrando em contato com as emoções. Então, quando eu entro em contato e algo faz sentido aqui dentro, chega uma hora que meu corpo vai promover esse tipo de equilíbrio, essa homeostase. E o bocejo é uma delas, tá? Então, nesse caso aqui... Ah, voltou, seu. Ah, agora eu vou fazer isso. Eu vou para trás e para Ah, frente. tá. Então, nesse caso aqui, hoje, para vocês terem uma noção prática do que está acontecendo, esses meus bocejos é o meu corpo dizendo que fez sentido algumas coisas que a gente está conversando aqui. E aí ele relaxa, ele libera, Isso. descarrega, Isso. Falou a palavra certa, descarrega. descarrega. E as Ó, nossas emoções, elas ficam presas na nossa musculatura. Então, quando o sangue irriga, por exemplo, vamos fazer um exercício. Quem quiser, eu os convido a observar o seu pé. Como que a gente faz isso? Você vai mandar a sua atenção lá para o seu pé. E eu quero saber se ele está quente ou frio. Para eu poder observar meu pé, ó, só de eu falar do pé para vocês, o meu olhar já desfoca. Porque eu estou mandando a minha atenção lá para o meu pé. O sim. meu pé, a ponta dos dedos estão geladas. Só que quando eu mando a minha atenção lá para o meu pé, o meu tremor que estava na barriga melhorou. E vocês? Perceberam como estão seus pés? Sil, quando eu pus a atenção nos meus pés, então eu percebi eles mais quentes, desde a ponta dos dedos, e aí essa musculatura aqui relaxou. Dos ombros. Dos ombros. E quem... Ó, fica olhando assim, Ana. Quem acompanhou a Ana abrindo a boca, olha como estão os olhos dela agora mais vivos. Ela já está aproveitando. Vivíssimo. Vivíssimo. Ó. Porque Nossa. à medida que você vai descarregando o sistema nervoso, ajudando nessa descarga, você se sente mais vivo. Alivia, né? Alivia. Traz uma sensação de alívio, E Que aí, legal! Ai, tá legal hoje, hein? Nossa! Ô, falando de Sil, medo, Ana. nossa, tá rendendo hoje, 9h35. Falando de medo. Que gostoso, gente. O medo, ele é interessantíssimo. Alguém aí tá com medo de alguma coisa? Porque, na verdade, o medo é o medo, né? Então, hoje, eu entrei em contato com o medo num momento muito feliz da minha vida. Isso. Né? Ele é... Ó, só de eu lembrar, o medo volta na boca do estômago, fica gelado. Nossa. Então, diferente de mim, que no meu caso, o medo, ele ainda me remete a essa mudança da minha atividade, essa adaptação da área operacional. Então, ele me traz essa sensação do tipo assim, do novo, sabe? Do novo. Tem como distinguir o medo da ansiedade? Tem sim, né? É como a gente estava falando, a gente nomeia as emoções de uma maneira muito equivocada. Como que eu sei que o que eu estou sentindo? Porque muitas pessoas falam que estão ansiosas e elas sentem essa ansiedade na boca do estômago também. Mas a ansiedade
é o seu desejo de estar lá, mesmo Isso. estando aqui. Isso. É de viver o que ainda não aconteceu. Isso. Fica claro, Ana? Opa, nossa, você explicou muito bem. Ó, Ai, hoje eu tô borrou, ótima. desfocou de novo. Ai, hoje Hoje eu tô você está ótima, ótima. gente. Vira a Desfocou? câmera aí de novo, desfocou. Vamos ver se dá certo esse truque. Pô, agora não deu, Sil. Não. Eu não sei se é a minha conexão chata. Conexão, não sei, Eu fiz até aqui na sala para ver se ela não abaixa. Mas, enfim. Obrigada, Sim. Lê. Super claro, né? O medo, ele não tem a ver com a vontade de estar no amanhã. Ele tem tem a ver com aqui agora. Com aqui agora. O medo é aqui agora. Assim. Será que essa definição tá boa? Peraí, deixa eu pensar aqui numa questão. Por exemplo, eu lembro da emoção, né, do momento em que eu fui lá colher meu fruto, né? Quando eu relaxo e lembro, minha boca do estômago fica gelada. Quando você lembra. Do celular, pode ser a memória cheia. Obrigada, Dani. Vou ver o que eu faço aqui. Porque ele tem tanta memória, mas eu vou ver. Meninos e meninas, como é que vocês estão? Eu quero lembrar uma coisa para vocês. O trabalho corporal, a gente aqui, ainda mais que a gente fica brincando e desfocando, e volta no assunto e desfoca, ele é um trabalho bastante profundo. Então, assim, se essa noite vocês forem mais vezes ao banheiro, tiverem um pouquinho de diarreia, que mais, Ana? Tossirem um pouco, porque a gente está falando do medo. Sentir um pouquinho de ânsia, de vômito. Tem a ver com a nossa conversa de agora à noite, tá? Que tem a ver com o trabalho corporal. Essa coisa de prestar atenção no corpo pode promover, né, essa forma do corpo descarregar, né? Então, para as pessoas não sentirem medo. O corpo podendo ser livre para descarregar. Né? Isso. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Ó, para vocês verem como que o corpo funciona. Quem dirige é mais ou menos assim, ó. Você dirigiu e aí você levou uma fechada. E você conseguiu se safar da fechada. Isso é o sistema nervoso central. A função dele é te manter viva. Aí você está sozinho no carro. Saiu da fechada. Aí você pensa, nossa, quase bati o carro. Em seguida, se você estiver sozinho no carro, você começa a tremer. Por quê? Porque você ativou o sistema nervoso central e o perigo passou, ele vai voltar para a homeostase. Então, quando você ativa, o sangue é muito rápido. Ele vai para as suas extremidades. E as suas vísceras e órgãos ficam funcionando em stand-by. Quando o perigo passa, né? Se você estiver sozinho, logo em seguida você começa a tremer. Nossa, quase bati o carro. Né? Agora, você passa pelo mesmo processo e tem alguém sentado no lado do passageiro. Você vai passar por todo o processo, mas não vai descarregar. Você não vai se permitir tremer. Né? Você vai disfarçar esse tremor. E isso que te deixa super ativado. Essas pequenas descargas do dia a dia que a gente não permite que aconteça.
E aí eu estou falando de descarga fisiológica, que tem a ver com medo. Né? Tem a ver não só com medo, mas hoje o tema é medo. Hoje o tema é medo. Isso, Hoje é mais falar sobre o medo. Então, vamos fazer um pequeno resumo, né, do que a gente falou hoje. Vamos. Primeiro, Vamos. que as emoções, elas são fisiológicas. Isso. Segundo, que nós nomeamos as nossas emoções de maneira equivocada. Isso. Sim. Terceiro, que eu não falei, mas vou falar agora. Toda a solução do seu corpo, toda a cura para você está dentro de você. Amém. Não é? E que quando a gente faz um trabalho corporal, a gente ajuda o seu corpo a descarregar. À medida que você vai prestando atenção no corpo, como hoje, do exercício do pé. E durante a semana você vai lembrar de histórias do passado que você vai falar assim, meu Deus, eu nem lembrava disso. Tem a ver com o trabalho que nós fizemos hoje. Aqueles pequenos momentos que vocês prestaram atenção lá no pé, para saber como ele estava. Nesse processo só de perceber. A Ana, que nós viemos fazer live porque eu estava com medo, e ela também se percebeu com medo. A Ana, como ela já faz a terapia, ela já aproveitou o momento para prestar atenção no corpo e descarregar. Já descarreguei na live, já. Para que perder tempo? Né? Para que perder tempo? Né, não? Já tá tudo bem aí, Ana? Tudo bem, menina. Tô me distraindo. Agora já senti o medo. Já tô partindo para produções aqui. Ô, Sil, quero aproveitar aí, Teve um comentário. Lucélia disse assim, que quando ela sente medo, ela fica calma. Cadê? Perdi. Aqui, quando ela está em situações de conflito, ela fica calma. Quer dizer, é como ela se percebe. Olha, a Lucélia é policial militar, não é? É. Os policiais militares, em geral, em momentos de conflito, eles ficam calmos. Dão conta, né? Dão conta. Foram treinados para isso. O problema é pós o conflito. O que ela vai fazer com pós o conflito? Este medo pode te paralisar ou te impulsionar. Paty, quando você fala isso, a gente falou um pouquinho atrás da fobia e do contrafóbico. Tem pessoas que, quando sente o medo, ele se atira, que são os contrafóbicos. Que aí você colocou como impulsionar. Então, aí a gente precisa pensar, você precisa ver se o medo não é tanto que é melhor não sentir mais, é melhor me atirar. Né? Pamela, provavelmente muita gente, no momento de conflito, ele consegue resolver o conflito. Né? Por isso que a gente tem muito estresse pós-traumático. Porque na hora do trauma, dependendo o que estava envolvido ali, a pessoa deu conta. Exatamente. E para dar conta ali, ela tirou das reservas da reserva. E aí a questão é se recarregar depois, para não ter um estresse pós-traumático. Porque o estresse gera doença. A doença vem justamente porque a gente não descarrega. Descarrega. Desativa.
Enquanto eu tô falando com vocês aí, ó, tô desativando. Tô tremendo, percebo minha voz trêmula em alguns momentos, né? O meu coração, eu percebo que meu coração tá batendo de vez em quando um pouco mais acelerado. A ponta dos meus pés, dos meus dedos, já estão quentes, porque eu coloquei minha atenção lá, né? Então, é um trabalho de autopercepção que vai impactar diretamente nas suas emoções. Estou falando algo assim que vocês estão acompanhando, porque é algo tão comum assim na minha reflexão, mas eu quero saber se vocês estão acompanhando. Ai, olha lá, cá vem um elogio. Hoje você tá Com medo. com medo. Tá bem interessante você com medo, viu? Tá bem interessante. Você tá bem produtiva com medo, viu? Tá que tá. Ó, o pessoal tá respondendo que sim. Sim, olha lá. Ah, então tá assim, bom. Ai, que bom. Olha ai, que bacana. Bom. Eu ouvi alguém aí falar que gosta muito de PNL, né? A PNL ela é muito boa. Eu também gosto. Ela é boa para você aperfeiçoar a sua comunicação, para você conseguir chegar melhor no outro, né? E aí ajudar com que essa comunicação seja mais clara, né? O que a gente está falando hoje aqui chama-se experiência somática. Não, somática experiência. É que eu não falo inglês, né? Mas é a experiência mesmo do seu corpo. Você começar a observar como o seu corpo funciona. E à medida que você faz isso, você vai relaxando, vai permitindo que ele se autocure. Ana, pode falar um pouquinho? Ai, sim, eu tô tudo bem, tô tão tranquila. Né? Assim, também tô prestando atenção em mim. E, na verdade, o que eu dei uma fugida agora, parece que o tempo rendeu o dobro hoje. Pra mim, na live. Interessante. Nossa. Porque quando eu olho de lado, viu, gente? É que o relógio tá ali, né? Então aí eu fico observando que a gente faz live de 1 hora. Para nós que estamos na live, a gente já comentou em outras, é tão delicioso, dá vontade de ficar aqui por horas. Mas para quem está assistindo, cansa. E em 1 hora é possível dar uma introdução sobre o tema, né? Você poder falar um pouco sobre o assunto, despertar o interesse para quem gosta, para quem tem esse desejo de autoconhecimento, né? De acreditar e confiar que as coisas têm soluções e que começam por nós, né? Ser protagonista da própria vida. E aí, por isso que a gente faz de 1 hora, tá bom? É isso, desfocou de novo, viu, Sil? Desfocou? Sua câmera. Vamos Um trabalhar, pouquinho. enquanto desfoca, vamos trabalhar um pouquinho mais o corpo? Né? Vamos! Nossa, meu Deus do céu. Então, quem tiver afim, eu convido Obrigada. vocês, além da live, a trabalhar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Tá. Obrigada. Olha lá. Eu vou pedir para que vocês observem a sua coluna. Ó, lembrando, a nossa coluna, ela começa na base da nuca e ela tem uns nozinhos. Então, a intenção é que você coloque a sua atenção nos nozinhos da coluna. Tem gente que tem dor na coluna, é só prestar atenção, não vai fazer interferência nenhuma, tá bom? Tá. Daí você vai vendo lá a base do crânio e vai observando o nozinho. Isso. E se der vontade de abrir a boca, abra. Se der vontade de se movimentar aí, movimentos suaves. Isso, Pamela, para ela mesmo, para ela descarregar um pouco a sua coluna. Vai só observando.
a sua coluna, ela tá quente ou ela tá fria? Isso. E aí você faz um movimento que o seu corpo quiser fazer, mas como se você estivesse fazendo um carinho numa pessoa amada, no seu namorado, na sua namorada, né? Quando a gente toca, assim, que a gente está começando um namoro, a gente toca com, sabe assim, com delicadeza. Então, faça movimentos suaves. Ai, ai. Ai, nossa, gente! Eu percebi Isso, que minha cor mudou, né, Sil? Olha. isso. E aí, você vai descendo e ela vai até o cóccix, né? A Sim. gente tem lá no bumbum, assim, um pouquinho antes da dobrinha do bumbum, a gente tem um pequeno rabinho que com a evolução ele foi sumindo dali. É até ali. Vai observando. Isso, e vai movimentando. E quando estiver pronto, ai, volta pra cá. Caramba! Ô, Sil, tudo eu estou descarregando, né? Só de Isso. prestar atenção na minha coluna. Ai, que delícia, gente. Está desativando, né? Nossa. E aí o bom de observar a coluna é que a gente passa por tudo, né? Passa pelo coração, passa pelas vísceras. A coluna é o nosso sustento, né? Olha, senti agora aqui o peito. E, Nossa, o coração. Que gostoso. e aí, quem puder observar, o tom da voz da Ana mudou. E eu tenho certeza que o de vocês também. A coloração, a cor da pele, né? Olha, Os olhos ficam mais vivos. sim. E depois vocês Nossa, compartilham com a gente como é que foi o sono, viu? tá. Que legal. Show. Veja que horas são, Ana. Você, eu tenho 8 minutos. Nossa, tem muito tempo ainda. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Você quer ser porta-voz de alguém, Ana? Olha, me veio, enquanto você fazia a pergunta, me veio o seguinte: como é que a gente pode dar uma ajuda para as pessoas? Vamos supor, quando elas sentem medo, quando elas percebem. Eu lembro que uma das lives que o pessoal gostou muito é se permita fazer um ponto de interrogação. Quero saber se a gente mantém essa mesma dica. Sim. Tá. Não, mas assim, né? O medo, ele também tem a função da autopreservação, como falou Tá. a Fernanda, né? Tá. Fernanda, né? É. Ele tem a função da autopreservação. Então, no Tá. medo, é assim, a pergunta é, o que está me causando medo? Porque, geralmente, quando a gente se dá conta do medo, é de um medo que, às vezes, a gente está num lugar seguro. Não é o medo daquele momento. Porque na hora do verdadeiro medo, a gente deu conta. Ó, a Dani está perguntando quando o medo é algo visível, é diferente do medo de algo invisível. No corpo, funciona da... Medo é medo. Medo é medo, é. Medo é Emoção medo. é emoção. Isso. Ó, No eu corpo. tenho muito medo de cobra. Meu, eu tenho muito medo. O risco de eu ter uma cobra dentro de casa é muito pequeno. Mas de vez em quando eu vou deitar e aí eu fico imaginando, pronto. Nesse imaginar, o meu corpo já reagiu. É algo invisível. Mas o meu corpo reage. É. O Santos disse que tem medo de altura. É. É um medo de preservação. Agora,
se você, se isso te impede, por exemplo, de visitar alguém que mora no 10º andar, aí precisa de um cuidado mais específico, né? Porque a gente tem medo, né? Medo de lugar fechado, escuro. Muitas vezes, esses medos que você sabe do que a gente pode olhar para isso como um trauma da criança, né? Porque quem tem medo de lugar escuro é criança, então é um medo que você traz de lá de trás, né? Uhum. Mas se não te impede, eu tenho medo de dentista, mas eu vou ao dentista, então é um medo que é um medo saudável. Você vai selecionar um dentista, você não vai em qualquer lugar. Então, é um medo que vai ajudar você a se autopreservar. Aí, tudo bem. Porque, assim, medo, angústia, tristeza é inerente ao ser humano. A gente está falando aqui de um excesso ou da não descarga do medo. Tem gente que você fala assim, olha, você tem muito medo. A pessoa fala, imagina, eu sou corajosa. Né? Mas você olha a carinha dela, parece que ela está chorando o tempo todo. Ou dele também, né, Ana? Bom, gente, foi muito bom estar com vocês. É isso, né? Eu acho que sim, rendeu bem hoje. Gente, rendeu bem hoje. Teve muitas coisas que a gente o Santos, que só um abordou. minuto. É que o Santos entrou agora, né? Quando ele fala para mim que ele tem medo de altura, mas ele quer pular de paraquedas, a gente está falando da contrafobia. Entende? Eu tenho tanto medo que é melhor ir lá e pular. Sim, exatamente. Então, gente, olha, é sempre um prazer. Domingo estamos aí juntas, né? Nós vamos fazer aquele exercício que ajuda muito a dormir, viu, André? Obrigada. Já escrevendo aqui. Já caiu a conexão? Ele caiu. Vamos lá, Ana. Ensina aí, Ana. Ensina você. Hoje eu falei bastante. Gente, tem um exercício da Seishonoye que é de gargalhada. Então, como que a gente faz? A gente coloca a mão aqui, ó, logo abaixo, ó, aqui no meio da barriga e põe a cabeça para trás e gargalha. Vamos, Sil? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Meus vizinhos devem amar esse exercício. Ai! Ai, caramba! Gente, beijo. Tchau. Obrigada, Sil. Obrigada. Obrigada. Ai, gente. Beijo. Tchau.